Agora, os espíritos desencarnados se atualizam? Porque a gente tem uma visão ainda na casa espírita, e tem umas que até colocam quadros, né? Por exemplo, a do Bezerra. Tem muita gente que imagina o Bezerra lá de 1900 o mesmo hoje, com a mesma aparência, com o mesmo conhecimento. Os espíritos se atualizam também no mundo espiritual? E se atualizam, e o problema também é o seguinte, como é que você vai fazer para mudar a imagem do Bezerra quando o médium aí recebe o Bezerra, sabe, arcaico, arfando, um velhinho no plano espiritual? Quem que está mantendo o Bezerra velhinho no plano espiritual? É ele? São os médios, os seguidores, né, e os fanáticos que seguem o Bezerra e tal, e esperam o velhinho. O problema está nas pessoas e não no espírito. O espírito, às vezes, ele tem que atender a expectativa da pessoa. Tá certo? Se apresenta imagina, se apresenta um Bezerra jovial, falando num linguajar mais moderno, eu falo, esse aí não é o Bezerra, não. É uma fraude. Esse aí é um médium fraudulento. Entendeu? Então as pessoas também não estão preparadas para entender que o processo de desenvolvimento ele se dá nos dois planos. Tá certo? Ele se dá nos dois planos da vida, tanto o material quanto o espiritual. Sim. Tá? Para isso a gente tem que entender as coisas. Tem que aceitar que existe isso. Tem que estudar, né? Precisa pensar, né? Mas pense nisso que eu estou falando. Apresenta-se um Bezerra jovial, falando, né, de uma forma mais... E o pessoal vai olhar com 2 olhos. Peraí, isso aí não é esse aí não. Isso aí não é o Bezerra, não. Até vou dividir com vocês. Bezerra não fala assim. Ele não usou as palavras-chave, né? Que o Bezerra usa. Que o Bezerra, né? Seu mínimo servidor Bezerra. Se não falar o mínimo servidor Bezerra, não é o Bezerra. Entendeu? Nós somos muito complicados. Tem que parar com isso, né? A gente está aprendendo, né? A gente está crescendo, evoluindo, né? É que falou dessa questão aí, a gente tem... falando da plasticidade, né? Do perispírito. Quando eu comecei a desenvolver mediunidade, já adolescente, eu via sempre uma figura de um homem. Sempre via a figura desse homem, ele aparecia para mim. E eu não sabia quem era. E aí comecei a conversar mentalmente com ele, e imediatamente estampou a foto do meu avô. Então, eu via o meu avô mais jovem, só que eu não conhecia, porque a minha imagem era do meu avô velho. Olha que interessante. Então, uma coisa que aconteceu comigo, né? E esse caso do Bezerra que você está falando me lembrou isso, né? O espírito vai ficar se apresentando eternamente como um idoso, que foi uma figura que ele teve, e nem era tão idoso assim, né, Edson, para os dias de hoje, né? Sim. Porque hoje sim, né, o homem está vivendo mais, né? E ele ainda continua se apresentando daquela forma, não é por ele, é por nós, né? É porque se realmente a gente ainda não tem essa... Para identificação. né? Para identificação, se a gente não tem essa compreensão e ele precisa se comunicar. Né? E é falta de estudo, porque o próprio Kardec deixou claro que não importa quem é o espírito que está se apresentando, a gente tem que olhar a mensagem. O conteúdo, né? E o quão fácil é os espíritos, vamos assim dizer, se fazerem passar por outros. Tem que olhar a mensagem. O perispírito é bem plastificável. Ele é ideoplástico, na verdade. Né? O mental influenciando no... Isso que tem que estar analisando a mensagem. Sim. E é interessantíssimo a mensagem que é transmitida por um espírito evoluído. Ele diz, em poucas palavras, um conteúdo imenso, né? Para fazer você pensar, né? Exatamente. Agora o inferior fala escreve 10 horas. 20 laudas, o mesmo assunto.